Amém, meus queridos? Abra sua Bíblia aí, no capítulo de Lucas 23. Eu quero perguntar aqui, quantos assistiram pelo menos uma vez a mensagem do último culto? Levante a sua mão, você que está aqui. Pelo menos uma vez. Glória a Deus. Tem quantas pessoas? Levanta a mão aí para me ver aí, pessoal. Vamos lá, quem assistiu pelo menos uma vez? Uma, duas, três, quatro. Agora você que está aí nos assistindo da sua casa, você vai pedir para alguém escrever aí dizendo eu. E se é mais de uma pessoa, você diz o número. Na sua casa são 3 pessoas. Quando terminar o culto, pode crer que eu vou lá ver. Tá? Eu quero interagir com você. Você que está nos assistindo, você vai escrever 3. Eu, aí é só você. 4, as 4 pessoas da casa assistiram. Eu quero, dessa forma, dizer para você que eu preciso de um feedback, eu preciso que você me dê um retorno. Eu não sei se você percebeu, acredito que sim, o nosso interesse é que haja uma prática da fé. Irmãos, receber e não praticar é desobedecer ao Senhor. É ou não é verdade? Receber e não praticar. Onde é que está escrito isso? Mateus capítulo 7, finalzinho do capítulo, finalzinho do sermão das bem-aventuranças. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O que aconteceu? Transbordou o rio, soprou o vento, deu contra aquela casa a chuva, porém ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as não pratica, só ouve, não faz, vai transbordar o rio do mesmo jeito, vai soprar o vento do mesmo jeito, vai dar contra a casa a chuva, e conforme Jesus disse, ela veio abaixo. E aí normalmente aquela fala assim, fulano desviou, Beltrano desviou, fulano não está mais na igreja. Digo, mas meu irmão, mas não tem como, né? Não tem como. O único jeito de servirmos a Deus, genuinamente, é ouvindo e praticando. Ouvindo e praticando. E a vida do crente é determinada pela obediência. E obediência significa praticar. Muito bem. Com isso, eu quero ler o texto de Lucas, eu disse 23, né? Na verdade é 22. Lucas 22, o versículo 63 ao 71. Você já conhece o texto. Jesus é levado perante o sinédrio, ele é posto ali, e aí o verso é o verso 63 ao 71, que diz assim: os homens que detinham Jesus zombavam dele e batiam nele. Cobrindo-lhe os olhos, batiam-lhe no rosto e lhe perguntavam: profetiza, quem é que te feriu? Outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, ajuntaram-se os líderes religiosos do povo, os principais sacerdotes, os mestres da lei, e os levaram ao sinédrio. Perguntaram-lhe: és tu o Cristo? Dize-nos. Ele replicou: se eu disser que sim, não o crereis. Se vos perguntar, não me respondereis. De agora em diante, repita, de agora em diante, porém, o Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Disseram todos: logo és tu o Filho de Deus? Ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos?
nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe e traga sobre nós a percepção da tua palavra. Que o teu poder ministre em nós o que precisamos, Pai. E precisamos muito do Senhor. Tem misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos observando a convicção de Jesus, estamos estudando sobre a necessidade que nós temos de ter uma identidade definida, que automaticamente definirá a nossa missão. No nosso último encontro, nós observamos que identidade é aquilo que lhe é comum, aquilo que gera concordância no nosso uso comum, quando nos apresentamos para comprovar que nós somos quem estamos dizendo que somos, para receber uma encomenda, para assinar um documento, uma compra e venda de alguma coisa que necessite de um contrato, ou no local de trabalho, alguma necessidade de assinatura, na hora da contratação, enfim, você tem que apresentar o seu documento que comprova que você é quem está dizendo que é. E por meio da assinatura que é analisada, observada no documento, então é comprovado que você é esta pessoa que determina, que está a declarar. E da mesma forma, a identidade de Deus em nós declara que nós somos filhos de Deus. É quando Deus está em mim de tal forma que a minha vida lembra a minha origem. Eu fui criado por Deus à semelhança do Pai e restaurado essa semelhança foi em Cristo Jesus. E essa identidade, essa semelhança que deve haver em mim, as pessoas olharem para mim e contemplarem o Pai, que foi manifesto no Filho. Eu, sendo um discípulo, terei esta conduta de Jesus. Qual é a ênfase que nós temos dado Jesus no Sinédrio? A ênfase é que aqui no Sinédrio ele foi esbofeteado, humilhado, zombaram dele. Aqui amplia-se a opressão sobre Jesus. Ele ainda não tinha sido açoitado oficialmente pelos soldados romanos, mas ele aqui já é deixado para ser quase que linchado pelas pessoas, porque elas podiam chegar e bater e zombar dele. Há indícios de estudo da palavra que nesse momento era um momento que se puxava a barba da pessoa para arrancar parte da barba. Aliás, você vai encontrar no Antigo Testamento que a barba, e Jesus tinha barba, viu, irmãos? Ele nesse momento se puxava a barba porque a barba representava muito para um judeu. Tanto é que no Antigo Testamento, quando você vê alguns mensageiros de Davi vão até um reino distante para parabenizar o rei que havia tomado posse em lugar de seu pai, eles voltam, aquele rei ouviu maus conselhos de seus conselheiros, e ele então mandou raspar a barba pela metade daqueles homens, e também rasgar a roupa deles pela metade, de forma que a sua nudez foi exposta, e também a sua barba agora estava danificada. Eles não entraram em Jerusalém pela vergonha que estavam vivendo. E o próprio Davi, compreendendo essa vergonha, deu a eles apoio para que retornassem somente depois que tudo estivesse resolvido. Neste momento, não está escrito na palavra dessa forma, mas quando você lê aqui no texto, no verso 65, e outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Da mesma forma, quando o texto diz, e o esbofeteavam, há uma interpretação aqui de muitas outras coisas que eles fizeram com Jesus. Mas mesmo assim, Jesus, afetado no seu corpo, ele não foi movido da posição de filho de Deus. Entenda,
nós estamos num momento especialíssimo, porque muitos não suportam nem serem repudiados. Nós ouvimos a mensagem, está aí gravado no Facebook, nos cultos anteriores, quando Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus, Jesus foi ali repudiado por Pedro, foi negado por Pedro, que tinha qualquer ligação. E Jesus se posicionou normalmente, olhando para Pedro, e o olhar de Jesus gerou somente uma coisa, que ele lembrou das palavras que Jesus tinha dito. O meu e o seu olhar, entregues a nós mesmos, teria gerado outras coisas, menos lembrar da palavra de Deus. Tenha certeza disso. Se eu e você estivéssemos ali no lugar de Jesus, nós que temos natureza pecaminosa, certamente o olhar era de reprovação para com Pedro. Mas Jesus, ao olhar para Pedro, o impacto do olhar de Jesus gerou Pedro lembrar das palavras de Jesus. Meus irmãos, quando Deus olha para nós, e pregamos isso naqueles dias, Ele gera isso. Nós vamos lembrar da palavra dEle. Nós vamos sim ver os nossos pecados, mas nós vamos à conversão de alma. Então, queridos, nós estamos percorrendo essa caminhada, visando confrontar a estrutura que há em nós, visando observar o que é que nós temos verdadeiramente aí no coração. Então, quando repudiado, a pessoa sofre e decai na fé. Ela precisa de uma transformação. A pessoa que, quando é atingido fisicamente, quais são as formas de ser atingido fisicamente? A doença, quando a pessoa está sentindo dores, quando ela está passando agora, por exemplo, nós temos irmãos nossos que ficaram de quarentena, outros, às vezes só eu sei, viu, irmãos? Eu não relato nos grupos, porque nós sabemos que tem pessoas que entram, às vezes não sabem ouvir, mas nós temos irmãos da nossa igreja que pegaram a doença da pandemia atual, a Covid-19. Nós temos irmãos que eu orava no telefone com a pessoa me dando a informação, e eu orando com a pessoa. Ninguém precisava saber, a pessoa passou o período de quarentena, Deus foi com ela, abençoando, tá certo? E se o Senhor tivesse chamado para a glória, Deus tinha sido com ela também, porque é Deus que controla tudo. Posso ouvir um amém aí, irmão? Então, na hora que a pessoa está vivendo aquele momento, alguns vão enfrentar bem, graças a Deus, todos que até aqui têm passado, membros dessa igreja, têm enfrentado muito bem, graças a Deus, no sentido que estão firmes na fé. Mas na hora que o sintoma vem, meu amigo, na hora que a dor de cabeça vem, na hora que a dor na garganta vem, eu não tive essa dificuldade até agora, senão até porque vocês saberiam, eu estaria tendo que ficar de quarentena e iria cumprir tranquilamente. Agora, por que eu estou dizendo tranquilamente? Porque, meu irmão, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é maior do que tudo isso. Ele é maior do que tudo isso. Como é que eu vejo um momento de enfermidade? De duas, uma. E as duas vão dar na mesma. Ou Deus vai me levar, e Ele quer me levar, louvado seja Deus, eu vou cantar na glória. Ou Ele quer me dar mais uma experiência, que eu possa acrescentar mais uma terceira. A experiência de passar pela situação e passar firme, de cabeça erguida na fé. De forma que isso vai tocar o coração daqueles que não têm esperança. Meu irmão, crente também está sujeito à doença. Qual a diferença de nós e os outros que não têm a fé? É que até nisso Deus vai querer usar a sua luta para poder ganhar pessoas. Vai ter gente que vai dizer, eu não estou entendendo, fulano está doente, e ele continua a mesma coisa, lendo a palavra, cantando, louvando a Deus. E Deus vai usar isso como ferramenta no coração da pessoa. Só que, se Deus fosse deixar a pessoa escolher, e aí, você topa, eu quero te usar, mas eu vou te usar desse jeito.
Meu irmão, em nome de Jesus, infelizmente, em muitos lugares, nós teríamos pessoas pedindo: Senhor, passa de mim esse cálice. Eu não. E aí, qual seria a fala? Senhor, se você ouvir de Deus uma coisa dessa, né? Senhor, seja feita na minha vida a tua vontade. Seja feita na minha vida a tua vontade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa fé tem que permanecer quando a dor de cabeça vem, meu irmão. Eu não me esqueço, irmãos, eu me lembro de detalhes. No meu quarto, eu dormia no beliche, meu irmão embaixo, eu dormia na parte de cima, e eu me lembro que eu estava novo na fé, e veio uma febre intensa, uma dor de cabeça intensa, junto com a dor nas costas, e eu já acreditava na palavra, já tinha lido, já tinha essa fé, de que Deus cura, Deus ouve a oração. E eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje, ali deitado na cama, tarde da noite, extremamente enfermo. E eu declarei as palavras de Deus, eu digo: Senhor, a tua palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E a Bíblia não diz a mão de quem. Então eu mesmo vou impor. Eu mesmo vou impor as mãos aqui agora. E eu impus as mãos sobre mim mesmo, e eu declarei a palavra de Deus. Meu irmão, naquela hora veio como que um líquido descendo, e aonde o líquido passava, a dor ia passando, a dor de cabeça passou, a dor no corpo passou, a febre passou, e eu tive a minha primeira experiência de orar por um enfermo, e esse enfermo fui eu. Esse enfermo fui eu, era novo na fé. E tem uma ideia da convicção que houve na minha vida agora quando ia orar pelo enfermo? Eu creio que Deus pode curar você, porque primeiro Ele fez isso na minha vida. Mas, e aqueles que oram para que não haja problema algum? Meu irmão, o negócio é sério, porque Deus não pode nem levar uma experiência. E a fé da pessoa se acaba. Ela sai gritando na rua: pelo amor de Deus, alguém me ajude, eu vou morrer. Que negócio é esse? Que fé é essa? Meu irmão, a palavra de Deus declara que mesmo esbofeteado, mesmo passando situação difícil, ninguém acreditando em você, você precisa estar firme em Deus, sabendo que você é o vencedor que Deus diz que você é. Jesus disse: de agora em diante, porém, o Filho do Homem se assentará à direita de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, à direita de Deus Todo-Poderoso, Jesus está dizendo: tudo isso que está acontecendo está debaixo do controle do meu Pai, e no final eu vou cantar o hino da vitória. Ou seja, eu vou me assentar à destra dele. Quem pode declarar como vai ser o final? Só quem anda com Deus, meu irmão. Só quem anda com o Senhor. Nós temos certeza. Nós não sabemos nada sobre essa doença. Um diz uma coisa, outro diz outra. E no final, às vezes, é diferente do que alguém disse. Uns disseram que ia morrer milhões de pessoas. Não chegou a milhões, nem a 1 milhão, nem a 500 mil pessoas. Não chegou a metade do número que foi dito. Principalmente as TVs que são bem fúnebres, né? Tem umas TVs aí, irmãos, que tinha que mudar o nome e colocar o nome lá, caixão. Porque só fala de morte. Né? TV do caixão, porque só fala de destruição. Quando começaram a declarar que vão desativar hospitais, eu não vi como noticiário, não vi. Eu fiz questão de entrar nos sites para ver. No dia que o primeiro hospital de campanha começou a ser desativado, e oficialmente foi declarado pelo governo de Minas Gerais. Oficialmente em Minas Gerais, começou naquele dia a desativar um hospital de campanha. Irmãos, eu procurei nos sites, não tinha um noticiário nas TVs, sites de TVs fúnebres. Não tinha uma só notícia sobre o que aconteceu. Aí eu pensei, eu digo: poxa, eu estou mais informado do que eles, né? Eu sei mais do que eles, porque certamente eles não estão sabendo que Minas Gerais está desativando um hospital. O que era para a TV ter feito? Celebrado. Graças a Deus. Se está desativando é porque está sob controle. Está dando certo lá, o controle está sendo feito.
Então, nós não podemos caminhar de acordo com esse tempo. Nós temos que caminhar de acordo com a palavra de Deus. E aí veio a orientação da palavra aonde nós percorremos o Antigo Testamento para perceber que como que eu vou conseguir ter minha vida abençoada ao ponto tal de lembrar o Senhor. Nós abordamos o texto da palavra de Deus no Antigo Testamento, no texto de Gênesis. Quando falamos lá sobre Gênesis 1, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, por gentileza, mantenha ele aberto em Gênesis capítulo 1, e eu quero recordar com você aqui essa palavra. Gênesis capítulo 1, o Senhor Deus cria o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, versículo 26 de capítulo 1, mas no verso 28, diz o texto, e os abençoou, e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar. E tem uma lista. Mas qual é a primeira palavra que o Senhor disse? Bará, no hebraico. Abençoou. E esse abençoou tem uma palavra que é dita em seguida. Quando você lê assim, e abençoou, e de frutificar e multiplicai-vos, essa é a bênção que Deus liberou sobre eles. Deus liberou sobre eles a bênção de frutificar, de multiplicar, de dominar sobre a terra, de sujeitá-la. E nós explicamos o princípio. Qual é o princípio? Deus fala, e essa fala de Deus agora se cumpre na minha vida. Ela vai fluir pelos meus poros, pelo meu coração, pela minha vida, através de mim. Em outras palavras, tudo que Deus vai fazer na terra é mediante a sua palavra. De onde tiramos isso? Está muito claro isso na Escritura. Depois nós percorremos aí Gênesis 12, aonde agora, com o ambiente de pecado, o povo estava em pecado, Adão pecou, as gerações agora abraçam o pecado, e Deus agora se aproxima de um homem chamado Abrão. E ele diz a ele, olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí o Senhor fala com ele, no versículo 2, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, tudo no futuro, tudo sempre no futuro. Eu te abençoarei, ou seja, o bará, quando você traduz esse versículo, também o texto aqui está usando a palavra hebraica bará, que significa ajoelhar-se. Qual o sinônimo disso para o português? Quando bará é dito, a palavra hebraica bará, um dos sinônimos é ser semelhante, aí usa o termo ajoelhar-se. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver, meu irmão. Tudo a ver. E nós explicamos. Qual é o entendimento de ajoelhar-se? Quando Deus abençoou, Adão e Eva agora podiam cumprir o propósito de Deus. E um deles, e um principal deles, é a comunhão com o Pai. Então o ajoelhar-se ali é prostrar-se, reconhecer o Senhor. Isso só pode acontecer mediante a sua palavra. Então, e aí vem o princípio de salvação, né, até hoje. Enfim, são princípios que ecoam por toda a Bíblia. Nesse momento, nós somos chamados a uma compreensão. Não tem como ter a identidade de Cristo, se não for mediante esta palavra que ecoa, e que cada um tem sido desafiado, convocado a ler. Eu quero dizer a vocês, meus queridos jovens, a liderança da juventude tem feito uma convocação, fez uma convocação, muitos outros adultos também aderiram, mas nem todos permaneceram firmes até agora. Um número pequeno permanece. Por quê? Porque nós precisamos adotar a autodisciplina. Autodisciplina para comer, para acordar, disciplina para dormir, disciplina para ler, disciplina para estudar, disciplina para trabalhar. Sem disciplina não há como.
não é o nosso assunto, mas se você for dar ouvidos à sua mente, você vai se dar muito mal. A sua mente, quando terminar aqui, ela vai querer se sentar na frente de uma TV e assistir TV a rodo, até de madrugada. Você tem que dizer não para a sua mente, para aquilo que lhe é agradável, e tem que dizer sim para aquilo que é necessário. Você pode até, em família, assistir um filme interessante, alguma coisa assim, mas se naquele momento você percebe que tem algo que você tem que fazer, que é devido para abençoar a sua casa, a sua família, como buscar a Deus. Você chegou do trabalho, uma vontade de ficar sem nada, sem fazer nada. Meu irmão, você tem uma lista de desafios. Um deles, você tem que receber a palavra. À medida que você se expõe à voz de Deus, e a voz de Deus é a palavra do Senhor, você tem um aí na sua mão, na sua Bíblia, no seu aplicativo, no seu celular como aplicativo, você tem a palavra de Deus. É quando ela ecoa para você, ela vai gerar a vontade de Deus. E é por isso que nós percorremos a caminhada, terminamos vendo sobre Abraão, que quando ele é provado, Deus agora jura por si mesmo que faria. E aí nós explicamos, Deus ainda fala que faria no passado, porém jura por ele mesmo. Irmãos, procura na Bíblia quando Deus jurou por ele mesmo. Procura. Deus jurou quando Abraão declarou o que declarou. Mais importante para mim é o Senhor. Eu abro mão da minha família, da minha geração. Eu abro mão da minha descendência, aliás, que é o que representava Isaac, para obedecer a Deus. O que aconteceu? Por que Deus exaltou tanto Abraão? Irmãos, Abraão fez o contrário de Adão. Abraão rompeu, no Antigo Testamento, ele é o homem que mais chama atenção. Por quê? Pastor, mas eu pensava que era Davi. Meu irmão, Davi só veio existir por causa de Abraão. Davi só veio existir como nação de Israel, como povo de Deus, por causa da fidelidade de Abraão. O que foi que Abraão fez quando ofereceu seu filho? E Deus, que não jurou por ele mesmo em toda a Escritura, mas para Abraão ele fez isso. O que Deus estava dizendo, eu juro por tudo que existe, porque tudo que existe só existe por causa dele. Ele está em todos os lugares, ele é maior do que todas as coisas que existem. E ele jura por si mesmo. Eu não vou abrir o texto, o irmão já conhece. Por que ele fez isso? Porque na terra, um homem fez o contrário do que Adão. O que Adão fez? Quando Adão comeu daquele fruto, ele queria saber da vida dele. Ele queria saber do futuro dele, sendo Deus, conforme foi a proposta de Satanás. Os irmãos lembram bem do texto. Deus não quer que você coma, porque no dia em que você comer, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva comeu, deu ao seu marido e ele comeu também. Quero lembrar que os dois eram uma só carne. Mensagem aí para os casais aí, meu filho. Não fica pensando que você pecando, sua esposa é uma santa mulher de Deus, você está bem, não. Porque ela está afetada por causa da sua infidelidade. E do mesmo jeito, o contrário também é verdade. Você ora pouco, meu irmão. Minha mulher ora mais, pastor. Meu irmão, você está prejudicando essa mulher. Os dois têm que orar na medida da vontade de Deus. Uma só carne você é. E é o caso de Adão e Eva. Uma só carne. O que aconteceu? Ele comeu do fruto. Por que comeu? Porque visualizou o bem-estar próprio. O pecado, meu irmão. Quando você fala assim, prostituição, bem-estar próprio, repentino, bem-estar agora. Prostituição. Aí você vai ver a lista. Feitiçaria. Por que está na lista das obras da carne? Porque o feiticeiro é aquele que não consegue se submeter ao pensamento, eu não vou dizer nem à fé, de que eu tenho que me submeter e quem está no controle é Deus. E eu tenho que me submeter a Ele. O que um feiticeiro, por que Deus reprova feitiçaria?
Porque o feiticeiro está dizendo o seguinte: eu é que vou fazer. E aí ele monta lá o que tem que ser para a feitiçaria, para mover o espiritual. Não está em questão aqui se faz ou não. Está em questão se move ou não o espiritual. Está em questão de que a feitiçaria é dizer: eu é que mando, é eu que faço, é eu que realizo, seja na vida da minha família ou na vida de quem quer que seja. Eu é que determino. Determina nada. Sabe de nada. Quem sabe é quem criou os céus e a terra. Esse sabe. Quem sabe é quem deu fôlego de vida. Esse sabe. Então, você vai encontrar até ex-crente que saiu, largou a igreja e voltou para a feitiçaria. Eu já vi, irmão. Vai procurar lá saber. Saiu do controle. Todo feiticeiro acha que tem controle. E andar com Deus é largar o controle, porque quem está no controle é Deus. Nós não somos Deus. Nós fomos criados por Ele. Nós temos que sair do controle das nossas vidas quanto à decisão própria, quanto à decisão do que é bom para nós. Vai deixar na mão do ser humano decisão o que é bom para si mesmo? Pastor, eu não entendo isso. Muito simples. Quando seu filho era pequeno, você deixava ele decidir o que ele queria? Se você deixasse, quando você voltasse, o Nescau não existia mais na casa. Por quê? Tomou todo o Nescau que tinha. E aí o que acontece, dependendo do que a criança fez? Passa até mal. Por que não pode deixar do jeito que ele pensa? Porque quem sabe o que é, porque você já viveu o suficiente para aprender, é o adulto. Então nós estamos na mesma condição, meu irmão. Você pode estar vivendo 100 anos, você não sabe de nada. Quem viveu antes de criar os céus e a terra, que é o Senhor, Ele é que sabe de tudo. E aí, Abraão abre mão da sua própria vida, porque quando ele vai levar o filho para sacrificar, ele estava dizendo: eu abro mão do meu futuro, abro mão da minha alegria. Irmãos, quando eu olho para o meu garoto, eu fico feliz da vida. Quando você olha para os seus filhos, você não fica feliz? É meu filho. Abraão olhou para o filho e abriu mão para obedecer a Deus. Então Deus abriu a boca sobre a terra e disse: eu juro por mim mesmo que eu vou fazer de você uma grande nação. Ele abriu mão de ter o filho, e Deus deu em troca uma nação inteira. Então é muito sério o que nós estamos falando aqui. Porque esse futuro que você está buscando em Deus, você que está aí na sua casa, esse futuro que você espera para os seus filhos, só virá com entrega total, com parar de mimimi, com historinha, parar de ficar chorando, parar de qualquer coisa está com problema, qualquer coisa está em luta. Meu irmão, você não tem luta não, meu irmão. Você não tem luta não. O Senhor Jesus declara para nós o que é luta, e Ele passou de cabeça erguida em Deus. Qual é o chamado do Senhor para nós? Nós precisamos compreender a sua palavra. E para encerrar, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, por gentileza. João, capítulo 1, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 1. Você já sabe o texto, mas eu quero ler com você da mesma forma. João, capítulo 1. Vamos lá. Eu gastei um tempo falando sobre a palavra do Senhor que vem sobre Adão, que veio sobre Abraão. E o efeito dessa palavra você já entendeu. Pastor, não entendi ainda. Meu irmão, está lá no Salmo 1. O efeito da bênção, da voz de Deus. Você quer ser uma bênção? Tenha a palavra de Deus sobre você. Não solte a Bíblia, não solte a Bíblia. Aí, você lê o Salmo 1, o que você encontra lá? Quem não der ouvido para o conselho do ímpio, quem não se deter no que os pecadores fazem, quem não fizer como os pecadores, quem não fizer parte
da roda de quem zomba de Deus, e sim, antes, tiver o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, ou seja, na sua palavra, meditar de dia e de noite. Grava aí, de dia e de noite. Será semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E aí no final diz, o ímpio não é assim, mas é como o vento que espalha a palha. Então, tudo que eu estou ministrando aqui está por toda a Escritura. Nós entraríamos aí, seria uma nova série de mensagens só pregando sobre isso. Então, se você está aqui hoje, você está aí na sua casa, e você teima em não lutar contra essa cultura de pouca Bíblia, de pouca leitura da Escritura. Pastor, mas eu não sei muito ler. Meu irmão, você vai aprender, porque disso depende da sua vida. Mas eu já tentei e não consegui. Compre uma Bíblia em áudio, então. Fecha os olhos e ouve. E repete junto. Eu já ouvi tanto a Bíblia em áudio, né? Que eu hoje, quando eu ouço, eu poderia repetir todos os textos, porque eu já sei o que está escrito. E aí, conforme o áudio vai rolando, eu posso repetir. Vou dar uma dica para você, e você pode estender para quem você conhece, que não sabe ler. Aliás, para todo mundo que tem dificuldade de leitura, eu procuro dar uma Bíblia em áudio, e eu já cheguei a dar, irmãos, pelo menos 2 vezes, eu já tive que providenciar aonde ouvir, porque a pessoa não tinha como ouvir, eu tive que providenciar. É o preço, meu irmão, mais caro é a vida da pessoa. Caro mesmo é a vida da pessoa. O resto, Deus nos abençoa. Posso ouvir um amém aí, meu irmão? Então, olha só. O Evangelho de João, no capítulo 1, declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No texto grego aqui é a palavra. O verbo é a palavra. Por que no português não está escrito palavra? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No português, a tradução mais adequada é verbo. O termo para nós do verbo, as conjugações verbais, elas vão para todos os tempos. Passado, presente, futuro. É ou não é? Então, quando eu olho para Jesus, o termo certo é, ele era, é e será eternamente. Então, essa palavra no português, o uso do português não permite escrever palavra. O termo mais correto é a palavra que pode ser conjugada em todas as épocas. Ele é e para sempre será. Então, essa palavra, ela se tornou uma pessoa. E essa pessoa habitou entre nós. Aí vamos ler sobre essa ótica do que eu estou pregando. O versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas, no entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Segura aí. O texto está dizendo que quem recebe a palavra, entenderam aí? Quem entendeu? Quem recebe a bênção de Gênesis 1, quem recebe o ecoar da voz de Deus, que no Novo Testamento essa voz se fez uma pessoa. E já que no Antigo Testamento eu preciso meditar na palavra de dia e de noite,
Aí vem o porquê que Jesus esteve com os discípulos de dia e de noite. O que é que Jesus estava dizendo ali? Irmão, Jesus poderia ter feito assim. Olha só, amanhã quero todo mundo aqui no Jardim Getsemane, 6 horas da manhã, viu? Dava 5 horas, 6 horas da tarde, a viração do dia, mandava todo mundo para casa. Poderia ou não poderia? Poderia, meu amigo. Aí vocês vão para casa, dêem um abraço nas esposas de vocês que são casados, dêem um beijo nos filhos, né? Amanhã eu quero de novo aqui no Jardim Getsemane, 6 horas da manhã. Não, amanhã vai ser 5. Poderia ou não poderia? Poderia. Só que nós estamos falando do verbo vivo. E o que é que Deus fez? A Escritura Sagrada que ecoou e fez acontecer, agora se fez gente. Se fez uma pessoa. E não poderia ser diferente. Tem que ficar de manhã e de noite. De dia e de noite. Meu irmão, sabe o que é que nós estamos explicando aqui? Nós estamos explicando que o insucesso, a derrota do crente, que tem Deus só na hora de vir para o culto, que lê a Bíblia só no culto, passou a semana todinha, amanhã eu vou ler, amanhã eu vou ler, amanhã eu vou ler. O erro está nisso, irmãos, não é amanhã, é agora. Todo mundo que transporta suas atitudes para o futuro, nunca realizará. Um dia eu vou ser feliz, um dia eu vou ser feliz. Um dia eu vou viajar, um dia eu vou viajar. Um dia eu vou estudar, um dia eu vou estudar. Para com isso. E haja agora. Decida agora. Porque o grande problema é que há quem pense que pode ficar com Jesus um pouco. Que pode andar com Jesus em casa, com os amigos, mas não no trabalho. E aí eu estou falando que você não vai ser um pregador no seu trabalho, porque você pode ser até mandado embora por causa disso. Você está contratado para trabalhar. Como é que você vai pregar Jesus no seu trabalho? Sendo o melhor trabalhador. Não melhor do que todos, sobrepondo-se a todos. Querendo pisar em alguém, não, isso não. Mas sendo um funcionário que não reclama, que produz o melhor, faz para Deus, que se alegra com o trabalho. Meus irmãos, a misericórdia de Deus é tremenda. Todos nós poderíamos estar chorando a morte de alguém na nossa família, ou não estaríamos mais aqui se não fosse a graça de Deus. Nossa vida pertence ao Senhor. Mas como muitas vezes reclamamos. Meus irmãos, esse período agora, por exemplo, de quarentena, o que tem de reclamação, meu irmão, não é fácil, tem hora que a luta é grande. Mas nessa hora você deve se lembrar que Deus está acima de tudo. E você precisa suprir a sua vida com o Senhor. Sua alegria não vem de andar livremente, de não existir mais quarentena. Quando acabar a pandemia eu vou aproveitar a vida, pastor. Não, meu irmão. Você tem que aproveitar agora. É hoje. Então, todo o insucesso está explicado. Nós precisamos ter Deus 24 horas por dia, irmão. Sabendo disso, eu procuro toda noite ir orar com meu filho no quarto, né? Eu tenho toda noite ali um diálogo sobre alguma coisa e tal. Eu pergunto como é que foi o dia, se ele conseguiu os alvos dele, né? Meu garoto tem uma série de rotinas. E uma delas é leitura de livros, leitura da Bíblia e tal. E aí, no dia que não consegue, beleza, mas amanhã vai conseguir. Meu filho, você pode passar dias sem conseguir, mas você nunca vai desistir do alvo. É por aí a minha conversa. Aí, anteontem, né? Aliás, ontem, nós compramos um novo livro para ele, e o alvo era comprar só quando terminasse de ler o que está lendo agora. Mas, como nós íamos
sair para tomar um café, aí passamos e compramos um livro. Aí, beleza, aí eu fico perguntando como é que está a leitura, né? Procuro participar. O que eu quero dizer com isso? Eu acrescentei no momento lá de orar com ele para ele dormir, eu acrescentei na minha oração: Senhor, abençoe meu garoto, que ele seja um homem de Deus, que ele sonhe com o Senhor, que nos sonhos, desse sono agora, ele receba a revelação de Ti, e ele acorde contando as coisas que sonhou. Porque eu entendo que 24 horas por dia o Senhor Deus quer nos abençoar. Então aquela pessoa que vai dormir diz: eu vou dormir agora, mas será que eu vou acordar? Meu irmão, você tem que se converter. Tem que converter. Eu não sei se eu vou resistir até o final da pandemia. Que negócio é esse, gente? Aí o vizinho procura e diz: olha, eu estou sofrendo. Aí o crente, diz: eu também. Já pensou, meu irmão? Você marcou uma hora comigo. Pastor, preciso muito de aconselhamento. Pastor, estou sofrendo tanto. Meu irmão, eu estou sofrendo também. Vamos chorar junto. Meu Senhor. Então o que eu aconselho? Nós temos que nos ajoelhar diante de Deus, receber a bênção e decidir. Nesse período agora, meu irmão, é o período do meu avivamento, é o período da minha experiência poderosa com Deus, aonde eu decidi que eu vou ter Deus 24 horas da minha vida, eu vou ler a palavra em tempo e fora de tempo. Eu tenho uma fila no banco para enfrentar, eu tenho uma fila em tal lugar para enfrentar, eu não estou preocupado com o tamanho da fila, eu vou ler mais um capítulo da Bíblia. E vou ler na expectativa de que o que há em mim vai mudar, Deus vai mudar a minha história. Meus irmãos, e aí vem o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Observe a palavra do evangelista: habitou entre nós. Eu recebo essa palavra sobre a vida dessa igreja. O verbo vivo está entre nós, está no nosso meio. Ele está para que eu veja, para que você veja, mas só vê quem decide andar com Ele. Quando eu decido andar com Ele, eu estou decidindo andar com a palavra de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E olha só o efeito de quem recebe ao Senhor. Eu quero lembrar que essa palavra, ela é endereçada para aqueles que receberam o Senhor, versículo 12 do mesmo capítulo. Os que receberam o Senhor viram a sua glória. Eles viram a glória, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, meu irmão, nesse momento agora que Jesus estava no meio dos discípulos, e os discípulos estavam contemplando o unigênito do Pai. Jesus era único, somente Ele era cheio de graça e de verdade, somente Ele. Quando nós contemplamos essa passagem, quando nós contemplamos que os discípulos estavam agora maravilhados, os discípulos estavam agora cheios da graça, Ele era cheio de graça e de verdade. Eles só puderam ter isso porque tinham a Ele 24 horas por dia. Eu encerro hoje falando sobre a identidade. Como que a identidade de Deus vai ser implantada em você? Como? Quando eu comecei a receber essa palavra, eu achei que eu ia ler os textos bíblicos que declaram que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Eu pensei que eu ia pregar sobre isso. Quando Deus colocou no meu coração, você vai falar de identidade. A minha identidade não está em muitos. Eu jurava que eu ia ler textos declarando: nós somos igreja do Deus vivo, somos santuário de Deus. Diga aí, meu irmão, declare aí sobre a sua vida. Eu jurava que eu ia falar sobre isso. Mas aí o meu coração ecoou a palavra, o texto de Gênesis 1, quando tudo começou e a bênção de Deus veio.
Meu irmão, é incrível, quando eu comecei a receber essa ministração, e eu estou, às vezes, em lugares diversos, estou dirigindo, meu irmão, e Deus vai ministrando o que eu devo falar. Deus vai trazendo o que eu devo falar. Às vezes, alguém se chegar para mim assim, pastor, o que o senhor vai pregar em tal dia? Aí eu começo a falar. Mas quando eu estou falando, Deus vai acrescentando novas coisas que não me acrescentou. É extraordinário. Meu irmão, se você me perguntar assim, pastor, um dia o senhor quer parar de pregar? Nunca. Velhinho, meu irmão, eu estou pregando, porque cada pregação eu sou grandemente abençoado. Você tem uma ideia do que é sentir a presença de Deus, ouvir o mover de Deus, receber ministração. Eu nunca preguei o que eu estou pregando agora sobre a voz que ecoa a bênção. Quem está comigo desde o começo desse ministério, os quase 16 anos, vai para 16 anos, pode acreditar, você não lembra que eu ministrei dessa forma, sob essa ótica, este assunto. É a primeira vez que eu estou pregando isso. Então eu estou sendo grandemente abençoado. E no texto que eu acabei de ler, diz que Jesus era o unigênito do Pai. E o evangelista João exalta o fato dele estar entre nós. E ele estava entre nós, ele era, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, não tem nada comparado com isso. Tudo que nós vimos, nada se compara. É o único Filho de Deus. O unigênito. O que é, por que o termo depois se tornou primogênito? Quando você tem, por exemplo, lá em casa, o Davi é unigênito. Ele é o único filho. Ele vai ser primogênito, em nome de Jesus. Eu creio em Deus, ainda esse ano. Eu vou anunciar aqui, em nome de Jesus, eu creio, irmãos. E estou trabalhando para isso, estou trabalhando. Estou crendo, não estou só na fé não, é nas obras. E aí, ele vai passar a ser o quê? Primogênito. Vai ser um excelente primogênito, receba aí, meu filho. Vai ser um excelente primogênito. E eu quero encerrar lendo com você e declarando sobre a sua vida. Você que está em casa, fique de pé, já pode ficar de pé. Abra sua Bíblia em Romanos. E agora nós vamos ver o efeito do que Jesus gerou. Romanos capítulo 8, versículo 28 em diante, diz assim. Romanos 8, de pé como está, estamos encerrando o culto. Hoje eu declarei para mim mesmo que ia encerrar o culto 15 minutos para as 9, né? Para as 10, ó. 15 para as 9. Segura aí, estamos encerrando. Diz assim o texto. Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem, repita, para serem conforme a imagem de seu filho. Olha aí, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim, repita bem forte, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mais uma vez o versículo 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que o efeito do que foi Jesus 24 horas por dia, por espaço de 3 anos e meio, 40 dias depois que foi ressuscitado, também ficou com os discípulos. Isso gerou uma geração idêntica a Deus, os seus filhos, criados segundo a sua imagem, segundo a sua identidade. Jesus deixou de ser unigênito, passou a ser primogênito dentre muitos irmãos. Quem é irmão de Jesus aí, levanta a mão e diga glória a Deus. E agora, meu irmão, se você levantou pela fé a sua mão, você que está em casa, basta uma coisa:
decida hoje ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. Basta uma coisa: eu vou andar com Deus, indo, voltando, estando em casa, indo ao trabalho, em todo o tempo eu estarei andando com o Senhor. E para isso eu vou dedicar a minha vida à palavra, e a palavra está manifesta na pessoa do Filho. Tudo que Deus esperava ver em Adão, Ele manifestou em Jesus. E Ele manifestando em Jesus é para que você se torne um discípulo. Você se torne um discípulo. Largue toda e qualquer coisa, a preguiça, largue o pecado, largue todas as coisas que estejam impedindo, estejam entre você e Deus, e abrace essa proposta. O Senhor Jesus, eu vou receber dele ao ler a palavra de Deus, ao buscar pela madrugada, no jejum e na oração. Eu vou receber a transformação da minha vida, e eu serei visto como irmão de Jesus, criado segundo o unigênito que um dia ele foi, e agora é meu irmão primogênito. Jesus é seu irmão primogênito. Isso significa que ele é responsável por você, que ele vai ensinar você, que ele vai dirigir os negócios do Pai. No Antigo Testamento, o primogênito era responsável por tudo isso, e ele recebia a porção dobrada da riqueza. Meu irmão, esse simbolismo é usado até hoje. Ele foi o primeiro a receber a herança, tendo assentado-se à destra do Pai. O que ele destinou a nós, Deus também nos terá à sua direita nos céus um dia. Jesus já foi na frente, e ele foi o primeiro a receber a herança. Recebeu e recebeu para a glória do Pai. E ele, tendo recebido, destina tal bênção a todos que se dão a segui-lo e obedecê-lo em suas palavras e sua vida. Meu irmão, abrace aí a sua Bíblia. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia aí, abrace a sua Bíblia agora. Se é um aplicativo, põe o celular aí no peito. E agora faça uma oração dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero andar com Jesus verdadeiramente. E eu, a partir de hoje, largo as coisas do mundo, e eu ando com Deus, eu ando com o Senhor. Eu recebo na minha vida a transformação da minha alma, do meu coração, em nome de Jesus. Pai, nós simbolicamente estamos abraçando a Tua palavra, e nós te pedimos, Senhor, que esse simbolismo seja assim na prática, na nossa vida. Mude a nossa história, mude a nossa vida, para que possamos ser instrumento do Senhor, para mudar essa geração, meu Pai. Meu Deus, nós repreendemos agora todo mal, todo empecilho, toda cadeia maligna. Declaramos sem efeito a sua força. E seja agora liberado sobre os teus filhos o poder do Espírito, meu Pai. Senhor, seja agora o poder do Senhor queimando os corações, queimando de amor por Ti, queimando, Senhor, toda palha, e gerando atitude genuína, atitude de servo, de filho genuíno, filho gerado segundo Jesus, gerado segundo Deus, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos essa terra abençoada, declaramos Angra dos Reis abençoada, em nome de Jesus. E diante de Ti assumimos a nossa identidade. Somos Teus filhos e entendemos claramente na pessoa de Jesus a necessidade de nos lançarmos como filhos diante de Ti. Declaramos obediência ao ensino do Senhor por meio de Cristo Jesus. Declaramos, Pai, nossas vidas rendidas a Ti, não somente fazendo parte de uma igreja local, mas sendo parte do corpo de Cristo, sendo parte, Senhor, de um avivamento, meu Pai, em nome de Jesus. E nos apossamos dessa hora, e agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado a vitória, em nome de Jesus, e que a verdadeira identidade do Senhor seja manifesta na terra. Você é um filho do Senhor, e o nome do Senhor será a tua dianteira e a tua retaguarda, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Glória e honra ao nome do Senhor. Domingo pela manhã, diga aí para quem está aí do seu lado da sua casa, domingo de manhã, 9 horas, estaremos aqui ou na igreja, pois a igreja está aberta, ou aí junto na sala da sua casa, no seu quarto, onde você estiver, no seu escritório. O Senhor Deus será com você. Vá na paz. Eu quero liberar vocês que estão aqui, podem ir na paz, o tempo já está bem elevado, e nós vamos ainda adorar a Deus